Você conhece os 3 paradoxos que fazem parte, que são inerentes aos sistemas de gestão? O primeiro paradoxo é o chamado paradoxo da padronização. Como é que ele funciona? Qual é o círculo vicioso que se retroalimenta, caracterizando esse paradoxo? Em primeiro lugar, qualquer padrão, em alguma medida, ele é, de alguma forma, uma restrição à flexibilidade das pessoas. Porque, de uma maneira ou outra, nós teremos parâmetros para que um determinado processo, para que uma determinada atividade seja realizada. À medida que eu introduzo restrições à flexibilidade, se gera nas pessoas, em maior ou menor grau, uma certa repulsa pelos padrões, porque afinal aquilo está restringindo a sua flexibilidade. À medida que esta repulsa existe, nós acabamos por retroalimentar e muito provavelmente nós vamos inserir padrões ainda mais restritivos. Por isso, a solução é sempre um processo de padronização com o envolvimento e a participação de todos os envolvidos, sem esquecer que aqueles que estão desenhando este padrão se enxerguem e atuem de fato como o que nós chamamos de designer de processo. Muito mais do que um redator de procedimento, ele está de fato desenhando um processo. E aqueles usuários, aqueles executantes, aqueles que vão precisar observar um determinado padrão, eles precisam ser percebidos como clientes deste padrão. O segundo paradoxo é o já tradicional paradoxo da disciplina. Uma vez que um padrão está estabelecido, eu, do alto do meu livre-arbítrio, posso me permitir considerar que aquele padrão não está bom. Uma vez que eu considero que este padrão não está bom, eu uso isto para justificar o descumprimento, a inobservância daquele padrão. E aqui as coisas realmente se complicam, porque uma vez que eu simplesmente descumpro, uma vez que eu não sigo, que eu não observo aquele padrão, além desta não conformidade, eu ainda gero um efeito colateral muito danoso para o sistema, que é, ao não ter mecanismos, ao não ter elementos, ao não ter dados para retroalimentar aquele padrão, esse padrão não vai ficar bom nunca. Ou seja, a única maneira de um padrão ficar bom é seguindo esse padrão. Porque se eu ao menos tentar seguir este padrão, eu terei dados, eu terei informações sobre o que não está bom e eu posso sentar com os autores ou com aqueles envolvidos, com os responsáveis por aquele desenho daquele processo e revisar, atualizar esse padrão. O terceiro paradoxo, que é absolutamente comum em sistemas de gestão, e nós mesmos aqui no canal já abordamos esse paradoxo algumas vezes, é o que nós chamamos de paradoxo das ações corretivas. Basicamente, ele funciona assim: quanto melhor, entre aspas, forem as correções, menos prioridade aquele problema passa a ter, e logo a prioridade dele caindo, nós não vamos, esta organização não vai efetivamente avançar para a identificação de causas e implementação de ações corretivas. Então nunca esqueça, quanto melhores forem as correções, leia-se, atacar o efeito que você implementar para uma eventual não conformidade na sua organização, de uma certa forma você está, entre aspas, dando tiro no pé, porque aquele problema vai deixar de aparecer
e eventualmente aquele poderia ser um problema bastante grave, bastante significativo, que valeria sim a pena ir atrás das causas e implementar ações corretivas. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Como eu falei lá no início, esses paradoxos, eles existem em qualquer sistema de gestão. E pelo menos o fato de nós sabermos que eles existem nos ajuda a lidar um pouco melhor com eles. Obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima.